Dentro dessa tua longa caminhada, conte então como é que onde tu nasceu, cresceu, onde tu estudou, que tu decidiu fazer engenharia mecânica, né? E como que tu fez para chegar até aqui? Fala a tua trajetória. Eu sou filho do Luiz, famoso Luiz da Hora. No Rio de Janeiro ele é bem conhecido por sistemas térmicos, principalmente ar-condicionado. Teu pai? Meu pai. Legal. Trocador de calor. E ele tinha uma pequena empresa de instalação de sistemas térmicos, ar-condicionado, ventilação, exaustão mecânica. E comecei a trabalhar com ele. Bem no início, entre ali a pré-adolescência. Quantos anos? Por volta de 13 para 14 anos de idade. Uhum. Então ali ele já começou a me implementar e na época ele já falou, você vai ser engenheiro. Eu falei, não, eu queria ser médico. Ele falou, não, você vai ser engenheiro. Eu falei, mas e economista? Eu não posso ser economista. Não, é engenheiro e acabou. E comecei a trabalhar com ele. O meu irmão falava que quando eu tinha por volta ali, já um pouco antes de 6 anos, ele chegava com algumas peças do trabalho e eu ficava montando as conexões. Uhum. Montando válvula, T, nípeis, joelho, uma coisa na outra. Então, já desde novinho, lá com 6, 7 anos de idade, ainda uma criança, o meu Lego era conexões. Massa. E aí foi bem uma coisa muito direcionada, né? Então, ali eu comecei a ter contato com a engenharia lá por volta de 13, 14 anos de idade. Como a empresa era dele, naquela época eu ficava dentro da empresa, aprendia questões de projetos, nem imaginava que um dia iria fazer curso de desenho, AutoCAD e daí por diante. Para contextualizar, aonde que era essa empresa? Você é natural de? Eu sou natural do Rio de Janeiro. E essa empresa se localizava na cidade ali do Rio? Do Rio. Ficava em Bom Sucesso. E logo por volta dos 17, 18 anos, eu já desempenhava cargos de montagem mecânica, então já ficava com a equipe em campo, já tinha uma vivência muito mais ávida dentro do âmbito industrial. Pois bem, e eu sempre tive meio que uma fascinação por desenhos, projetos. Então eu ainda ficava pegando os desenhos, ainda em papel manteiga, para tentar entender como eram os desenhos, o que faziam, qual era o contexto, onde o que entrava em que. Mas não tinha ainda uma base técnica de um nível mais elaborado. Pois bem, após isso eu iniciei um curso de desenho técnico. Pode falar o nome? Pode. No Senai, não sei se você... Sim. Né? Iniciei um curso de desenho técnico ainda em papel manteiga. Isso quando você estava estudando ainda ou depois já do terceirão? Não, eu estava ali por volta do segundo, terceiro ano do ensino médio, que na época não tinha nona série, né? Uhum. Então você saía da oitava e ia pro primeiro ano. Já foi fazer aquele ensino médio técnico? Eu não fazia ensino médio técnico, aí eu fiz o curso técnico. Logo, o curso de desenho, logo em seguida do curso de desenho, eu fiz técnico industrial. Uhum. Que o Senai tinha muito isso. Então, eu podia escolher ali. Quando eu terminei o desenho técnico em papel manteiga, que era um curso ali de 5, 6 meses, eu tinha a opção de aproveitar, e eles davam, inclusive, questões relacionadas a desconto, etc. Então, eu tinha uma opção de seguir ou para o ramo automobilístico ou para a parte de instrumentação industrial. Então eu escolhi técnico industrial. E ali eu iniciei a minha jornada como técnico industrial. Logo em seguida, eu iniciei um curso de AutoCAD, na época versão 2007, 2008. Então peguei ali o AutoCAD e comecei a entender como eram os layers, como funcionavam as plantas e por que os layers tinham diferentes cores. E entender ali com aquela base ainda de arquitetura, porque cada pena era um layer, né? Que antigamente era tratado como pena, né? Sim. Que a Shura era, o que significava. Exatamente. Legal. Mas isso com a tua vontade ou ainda dentro da empresa do teu pai? Dentro da empresa do meu pai, mas o que eu via no dia a dia, na área industrial, que eram o quê? As montagens de tubulações, montagem de válvulas,
de bombas. Então, o que eu via no dia a dia, eu ia para os cursos, para o curso industrial, e então eu estava sempre ligando o físico ao teórico, o físico ao teórico. Então, para mim, eu acho que eu tive uma facilidade muito maior em assimilar as coisas do que uma pessoa que somente está vendo o teórico ou somente está vendo a coisa acontecer. Pois bem, logo em seguida, eu iniciei ali uma trajetória já em supervisão de obra, junto ainda com ele, mas por volta do ano 2009, entre 2009 e 2010, algumas coisas me incomodavam. E alguma das coisas que me incomodavam era eu ser conhecido como filho do meu pai. Então, todo mundo só me conhecia como filho do Luiz da Hora. Sei bem como é isso. Então, eu sentia um incômodo. Poxa, mas eu preciso criar o meu nome, eu preciso criar a minha trajetória, eu preciso trilhar o meu caminho. E aí, por volta de 2009, 2010, depois de a gente iniciar e finalizar um projeto muito grande, que foi na época Pode falar? Pode. Na Votorantim, em Resende, hoje é ArcelorMittal, né? Uhum. Eu falei, olha, muito obrigado, eu vou procurar emprego, vou tentar aqui alguma coisa e tal. Na época ele não gostou muito, mas, enfim. E ali eu iniciei minha trajetória profissional e daí em diante passei por grandes empresas, principalmente dentro de montagens industriais. Então, fui ser fiscal de obras numa obra da Petrobras, no Rio de Janeiro. Mas nesse momento tu estava ainda cursando Senai? Não, né? Não, já tinha terminado, já tinha um curso técnico. Já era de maior? Já era de maior. Tinha por volta de uns 20 anos. Então tu entrou no curso de engenharia? Com 23 para 24. E daí logo tu já foi trabalhar nesse volume de obras de supervisão de montagem? Antes. Antes de fazer engenharia. Tu saiu da empresa do teu pai e foi... Exato. Fiquei uns 6 meses desempregado, tipo, colocando currículo. Até um dia que foi um dia bem engraçado. Eu cheguei numa entrevista e conheci um engenheiro chileno, muito gente boa, diga-se de passagem, que ele olhou meu currículo e falou: não tem como você ser tão novo e ter tanta experiência. E aí, como as entrevistas eram feitas dentro da obra naquela época, então não tinha assim, uma estrutura de captação, de recrutamento, para que você pudesse depois ir para a obra. E aí tinha uma tubulação passando, foi uma coisa muito desenhada, assim. Tinha uma tubulação passando, mas estava ponteada ainda, lixada. E ali, no meio da entrevista, no meio da sala, eu expliquei para ele por que aquela tubulação estava ponteada, por que estava lixada, nananã. E expliquei cada etapa do que iria acontecer após isso. E ali, em 2010, eu me tornei fiscal de obras de uma obra da Petrobras com aproximadamente de 20 a 21 anos de idade. Então, esse foi teu primeiro emprego depois da empresa do seu pai? Foi o meu primeiro emprego depois da empresa do meu pai. E tu ficou nesse emprego, né, nesse ramo, por quanto tempo? Olha, ali eu fiquei 2 anos e aí foi ali que me deu... Olha, não tem mais jeito, eu preciso fazer engenharia. E ali eu falei, olha, preciso fazer engenharia porque a coisa não... Tô com 20 anos. E é impressionante quanto a gente olha para nossa cidade, a gente fala, nossa, minha vida vai acabar daqui a 5. Então, eu já me achava velho. Então, com 20 anos eu me achava velho. E ali eu comecei a buscar faculdades, iniciei a faculdade logo em seguida, mais ou menos uns 6 meses depois que eu saí dessa empresa de engenharia mecânica na antiga faculdade de Gama Filho, que hoje ela fechou, logo em seguida ela fechou. Em 2011 para 12 eu já saí da Gama Filho, fui para outra instituição, na Estácio, e ali foram alguns anos entre trabalho, estudo, sempre em obras industriais, sempre em obras de grande porte, porque era uma coisa que se alinhava ao meu perfil. Então, mesmo que quando eu estivesse em empresas, que o pipeline das empresas não eram obras de grande porte, eu trabalhava como frente de execução de obra nas instalações
como a única obra ou como duas obras. Eu nunca tive um aspecto em obras pequenas. Eu tinha, inclusive, certas dificuldades, porque são perfis diferentes. Não é que uma obra ela rentabiliza ou que é maior ou melhor que a outra, mas cada tipo de instalação ela tem um perfil. Então, se você vai fazer uma instalação de uma caldeira de 4 toneladas, ela tem um perfil. Se você vai fazer uma instalação de uma caldeira de 20 toneladas, é outro perfil. Não quer dizer que os perfis não se conversam. Uma coisa tem a ver com a outra, mas nem sempre um profissional que está acostumado a somente instalar caldeiras de 20 toneladas vai se dar tão bem em uma instalação de 4 toneladas. São características diferentes. Sim. Enfim, comecei engenharia, fui cursando, conheci a minha esposa em 2013. Muito importante essa data, muito importante tu falar essa data. Conheci a Cileide no dia 28 de maio de 2013 e a gente começou a namorar dia 6 de junho de 2013 E tu fazia engenharia? E eu fazia engenharia, a gente se conheceu dentro do ônibus, eu voltando da faculdade e ela voltando do trabalho. Legal. E dentro nesse caminho profissional, né, nessa fase, tu tava em que região? Tu tava fazendo o quê? Ali eu estava no Rio de Janeiro, na época eu fazia algumas obras na Barra da Tijuca, nunca imaginava que um dia eu ia estar morando na Barra da Tijuca, era uma coisa muito distante da nossa realidade, é por isso que é tão importante assim, tem coisas que a gente nem imagina que vai acontecer e acabou acontecendo, nunca planejei de hipótese alguma, mas e ali ela, inclusive um relato engraçado, que assim que eu conheci a Cileide, minha esposa, ela falou assim, pô, mas conta um pouco sobre você. E eu falei, não, olha, eu tô fazendo engenharia. Sou um rapaz novo, bonito. Eu sou... eu trabalho... propaganda, pô. eu trabalho com 90% do meu salário para pagar a faculdade. Era uma coisa muito louca. Ela não acreditava como eu vivia de uma condição na dureza, né? Então, enfim, aquela época de faculdade é uma época bem difícil, acho que para todo mundo. E quando eu me formar, eu vou morar na Barra, mas... Ou se eu não morar na Barra, eu vou morar em Ipanema, ou na Lagoa Rodrigo de Freitas. Ah, tá, você já falava isso. Eu falava que eu ia morar em algum lugar muito bom, mas assim, era uma realidade totalmente distante. Assim, a gente tá falando do Rio de Janeiro, para quem conhece o Rio de Janeiro. São áreas nobres, né? Áreas muito nobres, inclusive um abraço aí pro pessoal aí do Rio de Janeiro, como um todo. Era uma coisa muito distante, né? E acabou se tornando realidade. Eu acho que quando você tem um propósito de vida, quando você tem um propósito de trabalho, quando você tem um propósito, além do que você pode chegar agora nesse momento, mas você tem um planejamento, uma estratégia, você tem algo mensurável, planejado, estruturado, muito provavelmente você vai chegar. Óbvio que existe, algumas pessoas contam com a sorte, mas quando você maximiza o que está dentro da tua zona de atuação, você acaba tendo uma otimização dos recursos. Então, você olha, isso aqui está dentro da minha zona de atuação. Eu vou maximizar isso, para que no dia que a sorte apareça, eu esteja preparado. Então, isso é muito importante. E, logo em seguida, logo após eu terminar a faculdade, enfim, um pouco antes disso, né, eu fui supervisor de obras na obra do Aeroporto Internacional do Galeão, supervisor geral na época de implantação, também das montagens mecânicas e eletromecânicas, com a parte de automação, com a parte elétrica, com todo o contexto. Ali eu comecei já a chegar em um nível de maturidade profissional, de coordenar equipes de 70, 80 pessoas sobre a minha coordenação, respondendo direto sempre em engenharia, fazendo a interlocução do que foi projetado, do que está sendo executado, fazendo esses alinhamentos, fazendo uma dual diligence sobre todas essas documentações, estruturando. E logo em seguida, quando terminou a obra do aeroporto, eu entrei em uma outra empresa japonesa, né, de eficiência energética. Aí que tu começou a trilhar esse caminho. Exato. Que ano que era isso? Foi no dia 1º de agosto de 2016.